Vamos conceituar então a equipe do Corinthians, começando pelo Hugo Souza. Quantas estrelas de 0 a 5 para o Hugo Souza, João Miguel? Ele não teve culpa nos gols do Racing, ele foi pouco exigido. O Racing foi um time que chegou e quando chegou de maneira incisiva e efetiva. Eu vou deixar o Hugo Souza com 2 estrelas. Mateuzinho, pior na partida, por quê? Porque ele foi mal na defesa, foi mal no ataque, errou demais passes bobos, errou muitos cruzamentos, então foi um cara que não contribuiu em praticamente nada à equipe do Corinthians, por isso foi o Pereba. André Ramalho. É o cara que a gente pode falar que estava mal posicionado na jogada do gol o segundo gol do Racing, porque é uma defesa do Corinthians que está saindo, que não percebe que o Racing cobrou esse lateral com tanta velocidade, e aí o Ramalho acaba cedendo ali a posição regular para o Quinteiro fazer o gol. Então o Ramalho não foi bem no jogo de hoje, 1 estrela. Félix Torres. Outro que, como eu falei, brigou com o Mateuzinho para receber o Pereba. É um zagueiro inseguro, é um zagueiro com dificuldades técnicas, que força muito essa saída de bola. Ele não tem essa qualidade, eu não sei por que ele força. É melhor fazer o simples bem feito do que inventar. E o Félix Torres é esse zagueiro que inventa muito, que foi pago muita grana por ele. Eu acho que ele acredita que é craque, que é um camisa 10. E não é, cara, não é. Longe disso. 1 estrela pro Félix Torres. Matheus Bidu. O Bidu, que eu elogiei bastante no aquecimento, mas também não fez um grande jogo. O lado direito do ataque do Racing fez o que quis pelo setor do Bidu, que teve muitas dificuldades na marcação, principalmente do Quinteiro, que caiu por essa faixa do campo. O Bidu não conseguiu fazer muita coisa, não. 1 estrela. José Martínez. O Martínez eu não acho que fez um jogo ruim, mas ele tá envolvido na jogada do pênalti que reacende o Racing no jogo, que reacende o El Cilindro. O torcedor passa a acreditar. O Martínez, que faz bem essa proteção à defesa, corre por praticamente todos os meio-campistas, mas hoje não foi a noite dele. 2 estrelas. Garrido. Outro que não conseguiu fazer um grande jogo, é um cara improvisado nessa função, é importante a gente falar, ele é um jogador de ataque, que o Ramon Dias tem utilizado como um volante, um meia, às vezes mais aberto pelo lado, mas que não contribui tanto, tem dificuldades na marcação, e o Racing soube aproveitar muito bem, principalmente com o lado do Rojas, que a gente falava, que já que o Martínez não conseguia achar o seu jogo ofensivo, o Rojas trouxe isso à partida. Vou deixar ele com 1 estrela. Charles. Outro que acrescenta muito pouco ao jogo, não consegue trazer intensidade, não traz também um poder de marcação alto, ficou com 1 estrela também. Garro. Olha, o Garro também brigou para receber o Pereba, porque, cara, é o que a gente tem falado, mata-mata, jogo decisivo, detalhe, o gol que ele perde ia fazer falta, querendo ou não, e fez muita falta, um gol que tirou a possibilidade do Corinthians tentar pelo menos uma disputa por pênaltis. E é um gol que a gente sabe da qualidade do Garro, que ele tem essa capacidade de no 1 contra 1 com o goleiro, de tirar, de fazer o gol. Mas hoje não foi bem o Garro, foi um jogador que até encontrou bons passes, que é característico dele, mas sem a bola ajudou muito pouco, e quando teve a chance de ser um dos destaques da partida, acabou desperdiçando. Então, 1 estrela pro Garro. Depay. O Depay fez um grande primeiro tempo, foi o jogador que mais procurou o jogo, que mais chamou a responsabilidade do time do Corinthians, consegue uma linda assistência pro gol do Yuri Alberto, mas que pro segundo tempo, por conta das mexidas do Ramon Dias, ele se perdeu, com um cara meio perdido em campo. Vou deixar ele com 3 estrelas. Yuri Alberto. Yuri Alberto fez o gol do Corinthians, é um cara que luta, que corre, que briga, mas hoje também, por conta das mexidas erradas, ao meu ver, do Ramon, foi um cara que ficou muito isolado, assim como o Depay, e aí ele tendo que buscar o jogo, não é do Yuri Alberto. Vou deixar ele com 4 estrelas, afinal, fez o gol do Corinthians. Daqueles que entraram, o Alex Santana. O Alex Santana entra para jogar no meio de campo, tentativa de você tentar deixar o time um pouco mais dinâmico com a bola, ter uma melhor distribuição de jogo, intensidade com e sem a bola, mas eu não acho que ele contribui tanto assim à partida, não ajuda tanto, o Corinthians não cresce tanto de produção também. Vou deixar ele com 2 estrelas. Thales Magno.
Outro jogador que entra para tentar trazer um pouco mais de velocidade, para abrir um pouco mais o campo, ele jogando pelo lado esquerdo, mas com liberdade de movimentação. Mas o Corinthians não conseguiu acionar ele nenhuma vez no mano a mano, que é o seu ponto forte, que é o drible, que é a jogada de 1 contra 1. Então, o Thales Magno foi um cara que também não conseguiu contribuir tanto. Vou deixar ele como estrela. Breno Bidon. O Bidon acho que até que entra bem dentro dos padrões da partida, ele entra, consegue melhorar um pouco a circulação de bola no meio de campo, tem umas boas jogadas com o Yuri Alberto ali, que consegue envolver a defesa do Racing. Vou deixar o Bidon com 2 estrelas. Romero. O Romero entra para jogar pelo lado direito, aí é a tentativa do Ramon Dias de partir para o 4-2-4, e eu acho que era muito cedo para isso. Para mim faria muito mais sentido você colocar um Coronado, para você ter essa criatividade, para você fazer essa bola chegar com qualidade ali nos homens de frente. Ele opta por colocar mais um atacante, o Corinthians perde o meio campo, fica praticamente sem a bola, o Romero até consegue algumas faltas que geram oportunidades para o Corinthians alçar a bola para a área, mas foi isso, né? O Romero também não conseguiu ajudar tanto. 2 estrelas pro Romero. Coronado. Demorou muito para entrar, né, Cezão? Era pra mim uma mexida de manual, uma mexida até um pouco óbvia pro time do Corinthians que não tinha criação, que não tinha armação de jogo. E você tem um Coronado do banco de reservas que consegue trazer isso. Só que o Ramon pensou outra partida, acho que estava vendo outro jogo e optou por pôr o Coronado praticamente com 10 minutos de jogo. Aí ficou difícil o River. O Racing já estava totalmente fechado, aquela linha de 5 bem compacta, os jogadores jogando praticamente atrás da linha da bola. Então o Coronado teve pouco tempo para fazer alguma coisa, mas mesmo assim chamou a responsabilidade em alguns momentos. Mostrou personalidade, mas com pouco tempo fica difícil de você fazer alguma coisa. 2 estrelas pro Coronado. Conjunto do Corinthians. O conjunto do Corinthians eu vou deixar com 2 estrelas. Eu acho que o Corinthians, como eu falei no início do jogo, iniciou com uma postura muito interessante, que surpreendeu o próprio Racing. Eu acho que o Racing não esperava um Corinthians que iniciasse atacando, jogando de igual para igual, só que o Corinthians perdeu essa postura ao longo do primeiro tempo. Foi recuando e a partir daí o Racing conseguiu virar o jogo. Vou deixar o time do Corinthians com 2 estrelas. Acho que fez um primeiro tempo bom até os 30 minutos, mas depois disso se perdeu por completo no jogo. E para a família Dias? Para mim, o maior culpado dessa eliminação do Corinthians é o Ramon Dias. Como eu falei, não só hoje, mas também em Itaquera, ele mexeu muito mal no time, bagunçou, tirou um volante, colocou o Romero em Itaquera, o Corinthians perde o meio de campo. Da mesma forma hoje que o Corinthians não tinha criatividade, ele saca um jogador de meio para colocar mais um atacante. Então, não entendi muito bem o que estava passando na cabeça do Ramon. Se eu pudesse, deixava ele como um pereba do jogo, mas 1 estrela pro Ramon. Tá, então, os conceitos da equipe do Corinthians, o desempenho para você.